Kaique Silva, da Jovem Pan. Eu queria que você falasse sobre planejamento, que é muito do que a torcida está batendo na tecla, que o planejamento não tem sido bem feito por parte da diretoria. Primeiro, se você concorda com isso, se algo ficou para trás em relação ao planejamento, principalmente nessa temporada, e sobre, até resgatando a última pergunta, se tem algum nome desses que o contrato vence no meio do ano ou no final do ano, que já está a situação um pouco mais encaminhada, mais adiantada, que você pode passar para a gente, por favor. Vamos lá, vou começar pela segunda. Acho que até o Roberto, numa última entrevista, comentou sobre o Bruno Mendes. Isso é uma conversa que já vem acontecendo há um tempo. A gente só aguarda aí um empresário dele pessoalmente aqui, que está combinado ainda esse mês, para que a gente possa seguir com essa renovação. E os demais ainda não. O Balbuena, que é o que vence agora no meio do ano, a gente depende também da vontade do clube, dele, né, que ele não pertence ao Corinthians. Então são situações que, com o decorrer do tempo, a gente vai resolver. Quanto ao planejamento, a minha resposta, eu não concordo. Eu acho que foi o que eu coloquei até agora há pouco, né? O Corinthians, para mim, tem um grande time, um grande elenco. Podia ser melhor? Podia. Mas, nesse momento, só se for irresponsável para ser melhor, e eu não vou ser. Mas o Corinthians hoje tem condições de brigar por títulos. Como foi para uma final ano passado, e por muito pouco, infelizmente, a gente não saiu campeão da Copa do Brasil, e, na minha opinião pessoal, merecendo o título naquele último jogo. Então, é o que eu te coloquei, Kaique, um time que tem hoje, os jogadores que tem, hoje você vê as substituições no Corinthians. O nível não diminui como antigamente, a gente mantém muitas vezes o mesmo patamar, às vezes até melhor, depende da opção do treinador. A gente está pensando em futuro, a chegada do Christian e do Bidu já são jogadores mais jovens. O Christian a gente deve anunciar, e não sei se hoje, amanhã, estava só em detalhes de assinatura. Às vezes a gente demora demais no anúncio, mas o Corinthians só faz o anúncio se tiver tudo 100% certo e assinado. Então, às vezes, outros clubes do qual a gente compra o jogador anuncia antes da hora, mas a gente tem essa responsabilidade de fazer tudo certinho. Então, não concordo com o planejamento. É o que eu coloquei, a bola bateu na trave e saiu. Se a bola do Yuri Alberto entra, o planejamento era perfeito. É o mesmo, né? Se a gente tivesse chegado na semifinal, hoje eu não estava aqui falando sobre planejamento. Duílio aqui, boa tarde. Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. Em duas respostas, o senhor citou política. Até que ponto o ano eleitoral vem atrapalhando o planejamento do Departamento de Futebol do Corinthians? E uma segunda, por gentileza, já tem um substituto, um nome para o lugar do Roberto? Vamos lá, planejamento não atrapalha em nada, né? O que eu coloquei atrapalha o dia a dia, né? Muitas vezes notícias.